Você provavelmente já viu o vídeo do pinguim. O único pinguim que se afasta da colônia, abandona o caminho do mar, aquele do alimento, da repetição, do certo, e caminha em direção ao interior gelado, rumo às montanhas para um lugar onde não há nada do que ele deveria precisar. E a cena termina com uma pergunta que nos constrange porque ela não aceita respostas prontas. But why? Agora, seja honesto. Aquilo não viralizou por causa de um animal. Viralizou porque foi reconhecido como um gesto proibido, um gesto que, em silêncio, diz algo que o ser humano moderno quase não consegue mais dizer sem ser punido, diagnosticado ou ridicularizado. Eu saí da rota. E antes de continuar, eu quero te contar uma lenda, porque às vezes uma lenda explica com mais precisão aquilo que uma tese explica com mais palavras. Havia uma aldeia num vale perfeito, com terra boa, água boa e um clima ameno. Um lugar onde a vida parecia caber na palma da mão. Só existia uma regra: ninguém atravessava a linha de pedras no limite do vale. Diziam que do outro lado começava um mundo sem retorno, e como toda regra que dura tempo suficiente, cria um sacerdote. Havia então um ancião encarregado de repetir a frase que todo o sistema ama: é perigoso. Um dia, um rapaz vem e pergunta: mas por quê? E o ancião responde: porque é perigoso. Mas o rapaz insiste: perigoso para quem? E aí o ancião trava, não porque ele não tem uma resposta, mas porque a resposta é indecente. O rapaz não estava sendo protegido. O que estava sendo protegido era o formato do vale, a estabilidade, a previsibilidade e a contabilidade do mundo. Eu comecei com essa lenda porque é exatamente isso que eu vejo no pinguim. A colônia é o vale, o mar é a rota prevista, o alimento é o argumento, e o pinguim, sem discursos, sem manifestos, sem justificativa, faz uma coisa que a nossa época transformou numa ameaça. Ele vira para o lado oposto da narrativa. A internet tentou lidar com isso do jeito que sempre tenta, nomeando. Chamou o pinguim de nihilista, de suicida, de depressivo, de desorientado. E esse último pode até ser. Pode ser uma causa biológica que cause desorientação, pode ser uma doença, pode ser um erro raro de navegação, mas isso é quase irrelevante, porque o símbolo não nasce da intenção do pinguim. O símbolo nasce da intenção da plateia. Nós somos uma espécie que fabrica sentido como quem fabrica o próprio ar. Quando o sentido oficial falha, a mente vai sequestrar imagens. E aquele pinguim virou um espelho por um motivo simples. Ele encostou numa ferida civilizacional. A ferida não se chama tristeza nem nihilismo. A ferida tem um nome mais específico e mais vergonhoso porque ela é mais concreta. A ausência de sensação de autoria. O que envenena a vida moderna não é a falta de conforto, é a falta de sensação de autoria sobre o próprio destino, assim como eu falei no meu vídeo anterior sobre o fato de nós não pensarmos autonomamente. A modernidade é uma malha, uma arquitetura de legibilidade. Você não vive apenas. Você precisa ser reconhecível, rastreável, corrigível. Você já nasce e já existe um registro. Você recebe um nome e vira um número. Você entra num corredor onde cada porta tem uma exigência e o mais perverso é que isso parece natural. Estuda, trabalha, paga, obedece, envelhece, desaparece. E quando alguém pergunta por quê, o sistema responde com a mesma serenidade do ancião do vale, porque fora daqui é perigoso. Mas perigoso para quem? E a resposta indecente continua sendo a mesma: perigoso para o formato vigente. Por isso o desejo de sair do sistema virou um pecado moderno, porque hoje sumir não é apenas uma escolha existencial. Sumir virou um evento administrativo. Você não pode simplesmente deixar de jogar sem virar um caso por aí. Um problema de registro, de território, de norma, de identidade. O mundo contemporâneo tolera quase tudo, menos uma coisa: um corpo ilegível. No passado, em muitos lugares, era possível ir embora, se autoexilar e recomeçar em um lugar distante. Viraram ninguém. Hoje, recomeçar fora da malha é como tentar respirar fora do próprio ar. A própria geometria do mundo vai te empurrar de volta para dentro. E é aqui que o pinguim encosta em outros fantasmas humanos, monges, eremitas, desertores, exploradores, variações do mesmo arquétipo, o desertor do mundo administrado. Christopher McCandless virou um mito por causa disso. Não porque ele amava a ideia de morrer em liberdade, nem porque era um romance adolescente,
mas porque ele encarnou uma recusa que muita gente sente e quase ninguém pode executar sem o custo social absoluto. Eu não vou viver para um roteiro que me foi imposto. E quando alguém tenta reduzir esse impulso a uma caricatura, eu olho para os exemplos que não cabem nessa redução, porque eles são físicos, objetivos e longos demais para serem apenas uma fase. Carl Bushby iniciou em 1998 uma travessia a pé do extremo sul das Américas até a Inglaterra sem transporte motorizado. Isso não é parte de um esporte, é uma guerra lenta contra o próprio planeta real e contra o planeta burocrático, porque hoje você não caminha apenas contra a geografia, você caminha contra fronteiras, permissões, rastros, registros, e o mundo muda enquanto você anda. Parte da violência está nisso. A malha se fecha à sua frente. John Biden atravessou o Pacífico remando sozinho, meses em mar aberto, reduzindo o mundo à disciplina e esforço. E mesmo quando o oceano permite uma espécie de silêncio absoluto, a chegada sempre é um retorno ao mundo dos papéis, do quem é você, do que o que você está fazendo aqui, do carimbo que reinsere o corpo naquele tabuleiro. Ben LeConte, por sua vez, atravessou o Atlântico nadando com um barco de apoio, não para transformar o ato em heroísmo, mas para separar um feito humano possível de uma mitologia inútil. Não é desejo de morrer, é um desejo mais antigo, aquele de querer que a vida seja sua, nem que precisa arrancá-la das mãos da normalidade. O humano é um animal tribal. Ele foi moldado para pertencer a grupos pequenos, coesos, com vínculo real, rosto, história, previsibilidade afetiva. Existe a hipótese do número de Dunbar, mas o número exato é secundário nessa discussão. O ponto é a escala. A mente tem escala, o corpo tem escala, a tribo tem escala, e o mundo moderno exige que você opere como se não tivesse escala nenhuma. Ele pede pertencimento a milhões de pessoas, obediência a regras impessoais, identidade mediada por abstrações, e o resultado disso está diante de nós, pessoas sem uma tribo real, substituindo pertencimento por microtribos, muitas vezes online porque o território físico já não oferece comunidade, só proximidade. O vizinho não é parte da tribo, o trabalho não é tribo, a cidade não é tribo, às vezes nem mesmo a própria família consegue mais ser parte da tribo. E aí o sujeito fica num tiroteio permanente, um monte de grupos gritando o que é certo e errado e você no meio com uma visão própria tendo que se submeter a todos sem pertencer a ninguém. E é aí então que aparece um pinguim indo para as montanhas e virando um ícone por isso, porque ele representa uma frase que está entalada na garganta de muitos e que poucos têm a coragem de dizer em voz alta: eu quero sair desse script. Talvez o pinguim nem saiba o motivo pelo qual fez o que fez, talvez ele realmente esteja doente, talvez seja apenas um erro de navegação, mas é justamente por isso que ele funciona como símbolo, porque o gesto não pede autorização nenhuma, ele não oferece justificativa, ele não se defende, ele simplesmente vai. Ele vira um personagem teleológico, porque para nós o ato importa mais do que a causa. Imagina uma pessoa com câncer terminal, por exemplo, com possibilidade de tratamento para ganhar mais tempo, mas que decide não o fazer. Ele decide ir para as montanhas passar os últimos dias do jeito que ele escolheu. Não é necessariamente lógico fazer isso. Lógico seria maximizar os dias de vida. E nós olhamos para isso como quem olha para uma lembrança esquecida do que um dia foi possível, atravessar a linha de pedras e desaparecer do vale. Só que hoje a linha de pedras virou o mundo inteiro. Quando uma civilização produz em massa pessoas que sentem que devem tudo ao sistema e o que o sistema não lhes deve nada além de mais dever, essa civilização começa a produzir desertores simbólicos, gente que olha para a segurança e sente vazio, gente que olha para a longevidade e pergunta sem humor nenhum: longevidade pra quê? É por isso que o pinguim viralizou. Ele não é um meme, ele é um epitáfio. Ele nos mostra com uma simplicidade quase indecente que em algum momento sobreviver virou uma obrigação e viver virou um luxo. E por isso, para mim, a pergunta final não é por quê. A pergunta é outra: em que momento exatamente a sua vida deixou de ser sobre o seu destino e virou parte de um roteiro scriptado por outra pessoa?